Olá, espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas. Eu sou Cláudio Porto, editor de política do Projeto JC. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Da Prática Política, a minha coluna aqui na TV Jovens Cronistas. Eu peço a você que não é inscrito no canal que se inscreva, há um botão vermelho aí embaixo, há também uma barrinha vermelha aqui no canto do vídeo para que você se inscreva e assista aos nossos vídeos. Vídeos com um ponto de vista bem diferente do ponto de vista dos veículos tradicionais de imprensa. Nesta edição do Da Prática Política, eu converso com vocês sobre a aprovação da Contra-Reforma da Previdência em segundo turno pelo plenário da Câmara dos Deputados. A votação se deu no início da madrugada desta quarta-feira, depois de toda uma articulação ali por parte do desgoverno Bolsonaro e também do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, para reunir quórum suficiente e aprovar ao menos o texto, porque ainda há os destaques supressivos que são ali por ordem de 8 ou 9 destaques, que tendem a ser rejeitados, porque são destaques para se retirar pontos do texto. O desgoverno está articulando, assim como o Rodrigo Maia também, para se rejeitar todos os destaques e enviar o texto o mais rápido possível para o Senado Federal. A votação terminou com um placar de 370 votos a favor e 124 votos contrários, A oposição e o desgoverno perderam votos. O desgoverno não conseguiu justificar ainda a perda de 9 votos. No primeiro turno conseguiu 379 votos. Já a oposição, que conseguiu no primeiro turno 131 votos, alega que muitos dos seus membros tiveram problemas com deslocamento e também problemas de ordem médica. Um exemplo, o vice-líder da minoria na Câmara dos Deputados, o deputado do PT do Ceará, José Guimarães, ele passou por um procedimento médico recentemente e não esteve na votação, por exemplo. Ainda para além do resultado e do placar, eu chamo a atenção de vocês para o fato de que agora o texto segue lá para o Senado Federal, depois da votação entre os destaques supressivos. E lá no Senado Federal ele deve ser bem diferente, o tratamento será bem diferente do tratamento dado pelos deputados, porque quando o texto chegou, a PEC 06 chegou lá na Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia logo pegou essa pauta para ele, e não pegou porque ele é uma pessoa democrata, mas sim porque ele, ainda que tenha tido ali menos de 100 mil votos para deputado federal, ele foi financiado, e ele sempre foi financiado pelo sistema financeiro, os birôs, as consultorias aí de empréstimos e de investimentos. E ele tomou essa pauta para ele. Houve ali várias convenções, vamos dizer, vários acordos. Por exemplo, a PEC 06 ela chegou lá extremamente avessa aos direitos. A PEC 06, de autoria de Paulo Guedes e do Rogério Marinho e outros técnicos lá do Ministério da Economia, de fato tinha a predisposição para se extinguir a Previdência Social. A intenção, ao menos do texto, ainda que eles neguem, o texto era muito para se extinguir mesmo a Previdência Social. Houve vários acordos, as mudanças no benefício de prestação continuada, a capitalização e também as mudanças na Previdência Rural. Neste caso da Previdência Rural foram somente atenuadas, não foram retiradas, mas na questão do BPC e na questão da capitalização foram retiradas pelos próprios deputados. E isto foi ali na tramitação sendo convencionado, até que chegou no plenário da Câmara dos Deputados, e outros setores, setores mais específicos, fizeram pressão, fizeram lobbies e conseguiram também algumas benesses, assim, entre aspas, porque neste caso não seria nem benesses, como o caso dos professores e dos policiais, que tiveram algumas atenuações ali no texto. O desgoverno conseguiu a aprovação no primeiro e segundo turnos na Câmara dos Deputados, porque o Rodrigo Maia assumiu essa pauta, e assumiu também os acordos. No Senado tende a ser diferente. Mas por que tende a ser diferente? Porque no Senado o Davi Alcolumbre ele não tem essa influência sobre os senadores. E os senadores, é uma característica muito do Senado Federal, eles são muito autônomos,
por vezes não votam nem mesmo com a orientação dos seus partidos, né? Eles transparecem isso, né? Que eles levam em consideração muito esse senso de autonomia. Então, o desgoverno vai ter que se articular melhor se quiser a aprovação lá no Senado Federal. Isso não quer dizer que o texto não seja aprovado, né? Até porque os senadores também eles são muito a favor do texto, são muito a favor de uma contrarreforma da Previdência. Mas o desgoverno terá de se articular melhor para que o texto não volte para a Câmara dos Deputados, né? E o modus operandi ele é muito parecido com o modus operandi da contra-reforma trabalhista. Inclusive, né, as justificativas, os argumentos são os mesmos, né, de que criará um ambiente mais favorável para investimento, que é uma baita de uma furada, né? E isto ficou provado com a contra-reforma da trabalhista e tende a também ficar provado com a contra-reforma da Previdência. Nessa criação de ambiente favorável para investimentos não é a saída, nem não é a saída do próprio capitalismo, né? O capitalismo mundial é um capitalismo de consumo, né? E os senadores vão se embarganhar mais, tendem a barganhar mais. O modus operandi que eu dizia agora há pouco para vocês é o seguinte: assim como na Contra-Reforma Trabalhista, em que o mesmo Rogério Marinho, né, que foi relator da Contra-Reforma da Trabalhista lá na Câmara dos Deputados, junto ao desgoverno Temer, né, na época, prometeram vários projetos de lei, medidas provisórias, enfim, alterações, né, para ajustar a Contra-Reforma Trabalhista à época. Eu lembro de um caso específico que era da Marta Suplicy, então senadora, que ela deixou de votar, né? Ela, na verdade, votou a favor da contra-reforma trabalhista, porque acreditou que o desgoverno Temer enviaria uma medida provisória para impedir que gestantes trabalhassem em locais insalubres. Né? Para vocês terem uma noção, esse caso, né, das gestantes e das lactantes trabalharem em locais insalubres foi aprovado na contra-reforma trabalhista e só foi revertido agora recentemente pelo STF. Né? O desgoverno Temer enviou a medida provisória, só que o Rodrigo Maia ele já tinha avisado à época que não iria a votar, não iria colocar, não ia pautar aí a medida provisória para alterar este ponto. Que é outro destaque também, né? Rodrigo Maia, ele domina mesmo ali a Câmara dos Deputados, né? Ele não apenas tem autoridade sobre a pauta, ele tem autoridade sobre os deputados mesmo, né? Então, todas as pautas do desgoverno que chegarem ao plenário serão muito difíceis de não serem aprovadas porque já há toda uma negociação. Ainda que o desgoverno descumpra os seus pactos, os seus acordos. Houve, na noite da votação, aí, várias denúncias de que o desgoverno Bolsonaro não cumpre, e de fato ele não cumpre com a palavra mesmo. Né? Não por acaso, vários policiais, aí, associações, né, entidades representativas de policiais chamaram o presidente de traidor. Porque o PSL e o desgoverno Bolsonaro, eles negociaram, vocês devem se lembrar, lá na votação do PLN 04, né, recentemente, que é um pedido do desgoverno para o crédito suplementar, foi aprovado por unanimidade, né, dos deputados presentes, e o desgoverno negociou com a oposição, né, que haveria um remanejamento de 1 bilhão, na ordem de 1 bilhão de reais, para o Ministério da Educação. Né? O Ministério da Educação tem aí parte do seu orçamento contingenciado, né? Ou seja, cortado mesmo, esse dinheiro não volta, porque, ao menos não neste ano, né? no ano corrente, como eles falam, um termo técnico, não neste ano, tende a, talvez aí ano que vem, não sei, mas neste ano não volta mais o dinheiro contingenciado. E o PLN 90 só foi aprovado depois de uma negociação em que envolvia, né, o retorno desses recursos, os recursos de 1 bilhão de reais. Pois bem, o desgoverno não cumpriu com o combinado, não cumpriu com o acordo fechado ali com a oposição, e este valor ainda não foi remanejado, e não há qualquer perspectiva de remanejamento. Então, portanto, quando o Rogério Marinho, né, secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ele fala que o desgoverno vai enviar um projeto de lei, né, eles estão falando isso porque um dos destaques supressivos que serão votados hoje é para se retirar do texto, né, a permissão para que uma viúva ou um viúvo receba um benefício inferior a um salário mínimo. Eles estão prometendo que vão enviar projeto de lei e pior de tudo é que o Rogério Marinho, né, ele chegou a assinar uma portaria
para vocês verem como o atual estado das coisas anda tão complexo, ele assinou uma portaria na secretaria dele, lá no Ministério da Economia, dizendo, né, que nenhum beneficiário terá menos de um salário mínimo como benefício. Ele acredita, só ele e os veículos tradicionais de imprensa acreditam, que um texto, uma portaria, ela é superior a uma emenda constitucional. Né? Porque na PEC, no texto que foi votado e aprovado e que vai para o Senado, diz lá que sim, um viúvo e uma viúva pode, dependendo das circunstâncias ali, receber menos de um salário mínimo como benefício. Então, eles acreditam e eles querem ludibriar a população, informando que um texto, uma portaria, né, um ato ali normativo, uma portaria, enfim, de prerrogativa somente da secretaria, tem mais poder do que uma emenda à Constituição Federal. Então, essas promessas elas não tendem a se cumprir, mas eles vão fazer porque é o modus operandi das aprovações, né? Emendas parlamentares e promessas para depois. Os desgovernos, né? Desgoverno Temer e desgoverno Bolsonaro, eles asseguram, não, chancelam aí as minhas propostas, né, que é o que eu preciso, e depois eu envio para o Congresso, cumpro com o combinado e envio para o Congresso medidas de ajuste. Geralmente, quando enviam, há toda uma convenção, acordos ali para não se votar, para não se aprovar isso. O que é algo lamentável, né? É lamentável que a política brasileira, ainda que todo discurso, que era um discurso frágil, né? Um discurso que não condizia nem mesmo com as vidas pregressas dessas pessoas, ainda que esses candidatos tenham feito campanhas dizendo que atuariam com uma nova política. Né? Nova política que não existe, né? Não existe mesmo. Tanto é que agora, depois da aprovação da contra-reforma da Previdência em segundo turno no plenário da Câmara dos Deputados, já há lá um novo projeto de lei para um crédito suplementar na ordem de 3 bilhões de reais para quitar e cumprir com pagamentos aí das emendas parlamentares. Enfim, é o velho toma lá da cá, que faz parte mesmo, faz parte, é um instrumento legal e está na Constituição, só que não deveria ser usado dessa maneira, né? Deveria ser usado da melhor maneira possível, que seria como depois de estudos previamente, né, depois de estudos você ir ali autorizando as emendas parlamentares e não ir liberando porque tal deputado ou tal congressista vota a favor do seu projeto. Né? É este o modus operandi no Brasil recente, né? E que está aí escancarado, explícito, e está acontecendo. Obrigado a todos, principalmente a você que assistiu esse vídeo até o final. Eu peço novamente que você deixe o seu like. Eu espero que este vídeo tenha sido aí muito bom para você, tenha sido direto, objetivo, explicativo. Eu espero o seu feedback, viu? Seção comentários está à sua disposição. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Até uma próxima. Tchau, tchau.